Boa noite. 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 Uma boa noite. Senadora, a senhora disse que o governo Dilma foi um retrocesso e que a presidente Dilma não tem uma marca. Na sua avaliação, qual foi o principal erro que a presidente Dilma cometeu no governo dela? Acho que tem um erro que é sistêmico. Dize-me como ganhas e eu direi como será esse governo. Dize-me como ganhas e eu direi como será esse governo. Infelizmente, não houve um debate em torno de programa na eleição da presidente Dilma. E as alianças que foram feitas não foi em torno de um programa. Foi um ajuntamento de partidos em função de tempo de televisão e de estruturas nos estados, nos municípios, o que faz com que hoje o governo seja refém de uma série de problemas dentro do governo e do Congresso. Eu não entendi o que ele falou. Se considerarmos que a presidente foi ministra de Minas e Energia, chefe da Casa Civil e presidente da República, como se explica o caos? Senadora, na sua opinião, a corrupção foi maior no governo Fernando Henrique ou no governo Lula? Olha, eu acho que a corrupção, ela precisa ser tratada de uma forma diferente. Será? Sempre que as pessoas me perguntam sobre corrupção, o que eu acho da corrupção, eu digo que enquanto a corrupção for tratada como um problema do Fernando Henrique, um problema da Dilma, um problema do Lula, um problema do Collor, um problema do Sarney, vai ter corrupção feia, 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 feia. A corrupção precisa ser tratada como um problema nosso. Quando virar um problema nosso, vai diminuir a corrupção. Aliás, a gente não pode ficar fazendo esse campeonato de corrupção. Quem foi o mais corrupto? Nós temos que partir do princípio de que não deve ter corrupção. Que bom. E eu digo isso com muita tranquilidade. Mas não fazendo campeonato, senadora, mas na sua opinião, o governo do PSDB ou do PT foi mais corrupto? Eu diria que a corrupção no Brasil ela é sistêmica. Exatamente porque não é tratada como um problema da sociedade. Senadora, o pré-candidato do PSB ao Planalto, Eduardo Campos, a senhora será vice dele, ele foi secretário de Estado, foi deputado federal, ele foi ministro, governou o Estado por 8 anos. Ele teve em Pernambuco alianças com partidos conservadores, apoio de políticos conservadores. Pergunto para a senhora, com essa trajetória de político profissional, tendo feito em Pernambuco um governo com alianças e políticos conservadores muito parecidos com os governos do PT e do PSDB, como que é possível falar em nova política? Não é uma contradição? Eu acho que a novidade que está sendo introduzida nessa aliança é aquilo que eu falei quando você me perguntou por que os retrocessos do governo da presidente Dilma. É que nós estamos discutindo o programa. E eu acompanhei um caso específico que foi a questão ambiental. Mas na hora de governar, vai governar com Severino Cavalcante, com Inocêncio Oliveira, com Heráclito Fortes, ou a senhora, como já disse, pretende buscar outros tipos de aliança? Com certeza nós vamos governar com os melhores dos partidos. Com os melhores do PT. Com os melhores do PSDB. Com os melhores do PSD, com os melhores da rede.
dizia isso desde 2010. Senador, em entrevista a blogueiros, o ex-presidente Lula disse que a candidatura presidencial do Eduardo Campos fazia uma oposição ao PT pela direita. Como é que a senhora responde a essa crítica de que a chapa que a senhora vai integrar faz uma oposição ao PT pela direita? Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Disse que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Olha, em primeiro lugar, eu acho que talvez a gente precise fazer uma discussão o que é a direita hoje. Né? Quando a gente olha e vê o Collor, o presidente Sarney, o Maluf, o Renan Calheiros, junto com a presidente Dilma e o presidente Lula, o que ele está chamando de direita, não é? Senador, em 2015, o salário mínimo será de R$ 780. Vai ser o último ano em que vai vigorar essa fórmula e você reajusta o salário mínimo pela inflação do ano anterior e o PIB de 2 anos antes. O próximo presidente tem que propor a continuidade dessa forma ou a mudança dessa fórmula. A senhora defende o que para o salário mínimo de 2016? Nós estamos fazendo esse debate. Para passar 6,5. Senadora, em uma frase, para a gente encerrar a entrevista, por que a senhora, que tem mais intenção de voto que o Eduardo Campos, abriu mão de ser candidata pelo PPS, pelo PV e aceitou ser vice dele no PSB? Uma frase.